Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 20 de outubro de 2023, uma sexta-feira mais conhecida como Sexta-feira Trader. E agora vamos para as notícias e antes de falar da taxa de juros americana, eu quero pincelar aqui mais um desdobramento entre a guerra tecnológica sobre Estados Unidos e China, como nós vemos trazendo aqui quase que todo bom dia Day Trader. Os Estados Unidos tinham apertado um pouco mais as sanções com relação à compra de tecnologia pela China. Hoje saiu mais uma notícia com relação a isso. Hoje os Estados Unidos também apertaram mais uma sanção, mais preços e impostos com relação à venda de grafite para a China. E o grafite é utilizado para a produção de placa de carros elétricos. Então realmente a gente tem mais um capítulo dessa história. E a Nvidia vende a sua placa de vídeo mais cara para a China, para chineses com os impostos dobrados. Agora vamos falar dos juros nas alturas dos Estados Unidos. A gente tem mais uma informação com relação a isso. Ontem a gente teve um discurso do Jeremy Powell, o presidente do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, e ele disse que ainda existe o trabalho para conter a inflação americana. E esse trabalho é muito dado com relação à manutenção da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros vai permanecer no mesmo patamar. Isso afeta a economia global, isso faz com que as bolsas permaneçam laterais e até em queda. E também com essa notícia, vem em conjunto com isso a corrida pelo ouro, ou seja, além da informação da taxa de juros continuar nas alturas, a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, a gente tem também informação com relação à guerra de Israel e Hamas, que impacta o escoamento de petróleo pelo mundo. Isso pode sim ter impacto na alta do barril de petróleo. Isso tudo faz com que os mercados fiquem tensos, fiquem reticentes, fiquem com medo, e a gente tem uma procura pelo ouro maior, uma compra de ativos em ouro maior, e isso reflete referente ao preço do ouro que começou a subir. Então a gente fica atento, porque o ouro sempre é uma busca segura quando o mercado está tenso. A gente também tem informação hoje do IBC-BR Brasil, e pincelando para você que não sabe o que é IBC-BR, é o índice que mede a probabilidade de preço do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Então quando sai o IBC-BR é uma previsão do que vai ser o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto. E agora vamos dar uma olhada no calendário econômico para saber o que vai acontecer e os horários das notícias impactantes aqui. Então vamos começar pelo próprio IBC-BR Brasil, que vai sair às 9 horas da manhã, então logo na abertura do mercado à vista a gente tem informação de notícia do IBC-BR, e depois no decorrer do dia não tem mais nada. A gente tem um calendário mais esvaziado hoje, é o comum para sexta-feira. Raramente a gente tem uma sexta-feira com um calendário lotado de notícia, tá? E sempre nesse horário, sempre nesse momento eu trago os principais horários da bolsa. E agora eu quero falar para vocês que às 9 horas abre o mercado à vista e vai abrir com notícia do IBC-BR que impacta assim o nosso mercado aqui no Brasil. Então pode abrir com muita volatilidade e muita pancada. E para você que gosta de operar no leilão da abertura, cuidado hoje. Além de ser sexta-feira, a gente tem uma notícia logo na abertura do pregão. A gente não quer também começar o dia já tomando um loss ou começar um dia já em pressão na abertura do mercado. Vamos com calma. Eu prefiro sempre operar às 10 horas que já abre o mercado à vista. A gente tem injeção de liquidez dada a abertura do mercado à vista. A gente tem possível reversão de tendência também dada a abertura do mercado à vista. E já tem uma hora de leitura de gráfico onde eu sei o comportamento do preço e baseado nisso eu posso tomar a minha atitude de tomada de compra ou de venda com relação a este comportamento. Também às 10h30 abre a NYSE, o mercado americano, e quando eu fico atento porque também a gente tem injeção de liquidez e possível virada de tendência. Não quer dizer que vai virar, quer dizer que é possível virar a tendência do mercado, tá? E agora vamos dar uma olhada nos principais indicadores e também bolsas pelo mundo, começar falando pela Ásia, que fechou inteira em queda, Europa está inteira em queda, Estados Unidos está inteira em queda. A gente vê muita queda nos últimos dias, justamente por conta de tantas notícias ruins que vêm saindo, principalmente com relação à guerra entre Israel e Hamas. Isso já se reflete no barril Brent de petróleo, a gente vai falar disso já já. Vamos começar falando pelo EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa leve queda de 0,3%. E agora, esse é o ponto de atenção, barril Brent de petróleo numa alta de 0,31%, cotado a 92,32 dólares. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque a gente sempre vem falando do barril Brent de petróleo e a guerra entre Israel e Hamas lá no Oriente Médio, e a tensão e o aumento de tensão naquela região gera justamente o impacto no barril Brent de petróleo. A gente tem as duas maiores regiões extratoras, eu falo extratoras porque elas não produzem barril de petróleo, elas extraem o petróleo, extratoras de barril de petróleo, as duas regiões ali na Rússia e na Ucrânia, a região ali do Oriente Médio, ali na região justamente de Israel, onde fica a faixa de Gaza, onde fica o Hamas, aquela região do Oriente Médio, são as duas regiões que têm mais exportação de petróleo. E quando a gente tem nessas duas regiões acontecendo guerras simultâneas, a gente tem um impacto sim no barril de petróleo, e sim, todo mundo está atento a isso, e sim, eu vou trazendo essa notícia praticamente diária com relação à cotação do barril de petróleo e a atenção que a gente tem que dar a esse ativo. Vamos dar continuidade aqui. O minério de ferro teve uma queda de 1,39%, DXY, que é o índice do dólar, uma alta de 0,3%, VIX, que é o índice do medo, índice da volatilidade da SP500, uma leve queda de 0,19%, as bitcoins cotadas a 29.900
0.901, que aparentemente começa a se tornar também um ativo que onde a gente tem medo, a gente corre para as bitcoins também. Começa a se tornar, não quer dizer que é, todos dizem que a Bitcoin é ouro digital. Então a gente vai acompanhar também a sua cotação para saber, baseado na cotação do ouro e também na cotação do barril Brent de petróleo e também das bitcoins, o que está acontecendo com relação ao mercado, se a gente tem um aumento de medo do mercado com esses impactos que a gente está vendo. Então, para você que está me vendo aqui pelo Instagram, já vou te dar o recado, te dar a notícia, vou desejar para você hoje um grande dia de trade, que você tenha lucro no trade, que você tenha lucro nas suas operações e bora pro game! Agora para você do YouTube vai continuar a análise de índice futuro e dólar futuro. Vamos dar uma olhada, tá? Agora no índice futuro 1560 não, perdão, índice futuro 60 minutos aqui do lado direito da tela, perdão pessoal, eu tô acostumado a falar lá na Riscando a Própria Pele, e eu acabo refletindo as falas da Riscando a Própria Pele aqui, que já estão meio que automáticas na minha cabeça. Vamos dar sequência aqui na análise, no estudo que está acontecendo do índice 1560, e ontem eu disse para vocês a possibilidade que nós tínhamos de um movimento de alta no índice futuro, tá? Deixa eu só aproximar um pouco mais o gráfico aqui, porque eu quero mostrar e evidenciar isso para vocês. Eu disse que o mercado poderia fazer esse movimento de pullback, para na sequência dar continuidade num movimento de queda, porque a gente tinha o IFR muito pressionado. E o que aconteceu? A gente fez um movimento de queda, mas olha o IFR aqui, ele bateu ali na linha dos 50% e voltou a ficar próximo da linha dos 30%, não está pressionado nesse momento, mas está próximo da pressão. Ou seja, pode ser que a gente tenha um mercado um pouco mais mascado, um pouco mais lateral, também em conformidade com a informação do calendário econômico mais vazio hoje, então a gente pode ter uma situação como essa. Porém, se a gente romper essa linha aqui, que eu vou traçar para vocês, ó, vou traçar aqui uma linha para vocês, que é a linha justamente do ponto onde ele pode ficar ali mascado. Se a gente romper essa linha com candle de força, volume financeiro e corpo, a gente pode fazer um pullback para dar continuidade na queda. Só que é importante a gente ver qual a distância dessa queda para aquela zona de suporte que a gente está vendo na parte do preço. A gente já vai dar uma olhada no diário para ver o que está acontecendo. Olha só, a gente tem 792 pontos, lembrando que o movimento do índice costuma ser em torno de 1.700 pontos, então a gente tem ali um movimento muito apertado com relação ao comportamento do preço, tá? Então, ontem praticamente aconteceu justamente a análise que nós falamos aqui. Um pullback, eu imaginei que seria na média móvel de 9 exponencial, mas foi na média móvel de 20 aritmética, para uma continuidade de queda, tá? Porque o mercado estava pressionado. E olha só o que aconteceu hoje. Vamos lá pro diário, tá? Hoje não, perdão, vamos lá pro diário. E eu falei, olha, o que ainda a ser formado no diário muito provavelmente vai ter um pavio para cima e uma continuidade de queda. E olhem só, o pavio para cima e uma continuidade de queda. Qual que é o ponto de atenção? Volume financeiro acima da média de 20, ou seja, teve bastante volume financeiro. O que isso significa? O mercado tentou fazer um movimento de alta, devolver um movimento com forte volume financeiro em conformidade com esse volume que tinha acontecido aqui. Me dá a entender que a gente vai ter uma continuidade de queda. Se vai ser agora ou não, eu não sei, mas me dá a entender, dado o comportamento do preço e o volume financeiro que vem acontecendo nos últimos movimentos dos ativos, que a gente está no momento de pressão do mercado para uma continuidade de queda, ou seja, força vendedora empurrando o mercado para baixo. Quando a gente olha no IFR do diário, a gente tem um espaço para o mercado continuar caindo, porque o IFR está abaixo da linha dos 50%, mas acima da linha dos 30%, sugerindo continuidade de queda. Só que lembrando, a gente tem aqui uma zona de suporte muito chata e grande, tá? Ela vem de lá de trás, desde aquele movimento de alta que eu já citei aqui para vocês, tá? Até agora ela teve esse toque, ó, esse grande pavio aqui, isso aqui é uma grande região de zona de defesa. Eu vou evidenciar essa região aqui porque é uma região importante, tá? Não a toda a região, mas esse pavio particularmente. Esse pavio desse candle com esse volume financeiro bem acima da média de 20 aqui embaixo diz que aqui teve proteção dos comprados. O mercado tentou empurrar o mercado para baixo e romper essa região aqui, só que a gente teve uma força compradora que empurrou o mercado para cima e aqui novamente, ó, não conseguiu se manter acima e o mercado devolveu o movimento. A gente vai ter uma zona de briga aqui de novo. E se a briga for hoje, sexta-feira já não é muito bom operar. Imagina com uma situação de briga nos mercados, a gente fica bem atento e tomem cuidado hoje, tá? Hoje a gente tem um dia, pode ser um dia bem mascado, um dia bem ruim e um dia bem volátil. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? Deixa eu tirar a boleta Day Trader daqui também, que é uma mania minha de deixar a boleta sempre aberta, tá? Sempre atento no que está acontecendo no mercado. Aproximei aqui, vou pegar a ferramenta triângulo e vamos ali discutir o que está acontecendo. Ontem eu imaginei que o mercado ia começar a fazer um movimento de alta, rompendo esta linha aqui, que eu disse para vocês que poderia ser a linha da cabeça do pivô. E inclusive as minhas operações também foram baseadas num possível movimento de alta para ele fazer um movimento de pivô e dar continuidade, tá? Só que não foi isso que aconteceu. O mercado fez um movimento de queda, pressionou no movimento de queda, depois fez um movimento de alta, voltou aqui para a parte superior da linha da média móvel de 200 períodos. Então o que nós temos aqui? A gente tinha uma média móvel de 20 períodos aritmética, uma média móvel de 9 exponencial em queda. Aí aqui ela começou a mostrar o que? Toda essa região aqui que você está vendo as linhas se misturarem é uma região de consolidação. E nesse momento o que está aparecendo? Tá? A gente tem a média móvel de 200 períodos
abaixo da média móvel de 20 períodos, que está ali mais ou menos em linha com a média móvel de 9 exponencial, que é a nossa média móvel rápida. O preço está sugerindo novamente um movimento de alta, só que o volume financeiro caiu bastante, tá? A gente tem o IFR acima da linha de 50%, porém abaixo da linha de 70% e bem abaixo, mostrando que tem espaço para subir. Vamos ver o diário para ver o que o diário nos diz, e o diário nos diz mais coisas do que os 60 minutos nesse momento. A gente tem o diário mostrando já há algum tempo que a gente está assim numa região de consolidação, toda essa região que vocês estão vendo aqui, porque é um mercado bem sujo que eu diga, olha só o corpo dos candles, perdão, olha o corpo do candle e o tamanho dos pavios, e um pavio se misturando com o outro, literalmente amarrando o mercado, deixando o mercado bem preso. E aqui a gente teve uma tentativa de queda batendo nessa região, dessa zona de suporte, um volume financeiro tocando na média de 20, ou seja, teve volume financeiro, isso aqui é defesa dos comprados, e pode empurrar o dólar para cima assim, a gente pode começar a ver um movimento do dólar para cima, e deixa eu só ver que me parece, é exatamente isso mesmo, ó, o dólar tinha feito esse movimento muito forte de alta, e aí ele perdeu fôlego nesse movimento, aqui ele veio recuperar fôlego financeiro, tá brigando bastante, e realmente parece que ele vai fazer um movimento de alta, vamos acompanhar, me parece que é um dólar mais mascado, mais lateral, possivelmente para cima, um índice mais mascado, mais lateral, possivelmente para baixo. Bom pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês, queria alertar para vocês, gente, hoje é sexta-feira depois do meio-dia o mercado fica chato, estranho, tenso. Sexta-feira trader, a gente não precisa ir com tudo com o mercado, com os dois pés no peito. Se vocês estão acompanhando minha semana também está bem complicada com relação à operação, ao meu day trade lá no Arriscando a Própria Pele, vocês vão conferir isso, não estou no loss, mas como sexta-feira está uma semana bem complicada, eu vou hoje um pouco mais reticente, talvez não capture boas oportunidades, se não entregar, vou ficar um pouco mais ali atento ao que vai acontecer com o mercado, cuidado com a sexta-feira, eu sempre alinho isso porque ninguém quer ir para o final de semana mais tenso porque tomou um loss e aí vai ficar aquele final de semana chato para todo mundo. Então vamos com cuidado, pessoal. Do mais, vou falar para vocês que eu desejo para vocês um bom dia de trade, lucro no trader e bora pro game, pessoal!